Olá amigos do Aviação Sem Mistério, tudo bem? Boa noite, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos para o primeiro episódio do ano de 2022. Feliz ano novo a todos, estou muito contente de ter vocês por aqui de novo e de poder estar gravando vídeos nesse formato aqui. Em primeiro lugar, para quem está chegando agora no canal, deixa eu me apresentar, meu nome é Samir, sou comandante de Boeing 737 e produtor aqui do canal Aviação Sem Mistério. Então vamos lá, hoje a gente vai falar sobre um acidente que aconteceu lá no Irã, envolvendo um Boeing 737-400. Vamos lá, vamos para a vinheta e depois a gente vem explicando o que é que aconteceu. Então pessoal, hoje nós vamos falar sobre um acidente que aconteceu lá na cidade de Isfahan, no Irã. O Irã é um país do Golfo Pérsico, né, lá no Oriente Médio, bem do outro lado do mundo, lá, que faz divisa com o Iraque, lá perto do Mar da Arábia, ali do Golfo da Arábia. Então, no dia 5 de janeiro, um Boeing 737-400 da Caspian Airways, que é uma empresa iraniana, né? O Irã tem poucas empresas aéreas, e a Caspian Airways é uma delas. Com o equipamento Boeing 737-400, vale a pena dizer, eu tenho quase 2.000 horas de voo nesse equipamento, né? Eu voei o Boeing 737-300 na VASP há muitos anos atrás. Os aviões são muito similares. O 737-400 é um pouco maior do que o 737-300. Então ele fazendo o voo Romeo Victor, que é o código da companhia aérea lá, 6909 de Mashhad para Isfahan, com 117 passageiros e 9 tripulantes, no pouso lá na cidade de Isfahan, que é uma das maiores cidades do Irã. Ele teve um colapso no trem de pouso esquerdo, quebrou totalmente, e a aeronave, na corrida de pouso, desviou para a direita, parou com a roda de nariz para cima, devido ao desnivelamento causado pela ruptura do trem de pouso. Os passageiros foram evacuados pelos slides, né, pelas escorregadeiras, e segundo o Avi Herald, que é uma fonte de informação muito confiável, 5 passageiros ficaram feridos. 3 mulheres tiveram ferimentos leves e 2 homens tiveram ferimentos graves, com fratura de membros inferiores, durante a evacuação. Tá? Uma outra hora a gente vai fazer um vídeo falando sobre evacuação, sobre essa evacuação de emergência por esses slides. Por incrível que pareça, pessoal, mais gente se machuca na hora de pular do avião, de usar as escorregadeiras como rota de fuga, do que propriamente dentro do avião. O maior risco está exatamente na evacuação em si. Por isso que tomar a decisão de uma evacuação, para nós que somos pilotos de linha aérea, é uma coisa muito difícil, é uma coisa que a gente só deve fazer quando a situação for realmente inevitável fazer uma evacuação de emergência. O que pode ter acontecido aí, ou fatores contribuintes para ter acontecido isso daí? Bom, de acordo com o Avi Herald e olhando os registros de acidentes aí ao longo do mundo, de 2013 para cá aconteceram aproximadamente 23 acidentes causados pelo colapso de trem de pouso, justamente nesse tipo de avião, entre os Boeing 737-100, 200, 300, 400 e 500, tá? Que já são os 737 clássico, os Classics. Então, 23 ocorrências dessa natureza aconteceram ao longo desses anos, né? E fui lá pesquisando, fazendo um trabalho de pesquisa. O grande contribuinte aí, o grande culpado pelos acidentes aí foi o shim damper do trem de pouso do 737. O shim damper é aquela tesoura que une o main strut, que é o amortecedor do trem de pouso, e a parte de baixo, que é onde está o eixo, onde está fixado o conjunto de freio e as rodas. O shim damper, essa tesoura, ele faz com que haja uma estabilidade na junção da parte de baixo, né, da parte solta do trem de pouso, que é o amortecedor do trem e os eixos, com a parte que fica fixada à aeronave, né? Então o shim damper serve para isso. Quando o trem de pouso toca a pista, a tendência é que haja uma vibração. E essa vibração, se ela entrar em ressonância,
ela pode ser de tal forma que ela acaba quebrando o shim dumper e o trem então acaba colapsando e gerando uma falha estrutural no trem de pouso, fazendo com que ele venha a se quebrar. Agora, esse daí é apenas um dos contribuintes, né? Nós não podemos deixar de citar uma outra coisa muito importante que acontece lá no Irã. Vale a pena lembrar que o Irã é um país que está sob embargo, ou seja, sobre sanções internacionais dos Estados Unidos. Essas sanções haviam sido retiradas em 2015 pelo presidente Barack Obama, que eu vou deixar a foto dele aqui. Depois que o Irã fez um acordo nuclear, né, a respeito de controle de armas nucleares, então o presidente Obama foi lá e levantou essa sanção, pelo menos que parcialmente, né? Depois do fim do mandato do presidente Obama, aí veio então o presidente Donald Trump, e o presidente Trump, na época da vigência de seu mandato, o que ele fez? Ele cancelou o acordo nuclear que ele fez com o Irã. Ou seja, o Irã voltou a ter um embargo comercial. Então, por exemplo, a Boeing, que é o fabricante dos aviões, não pode mandar peças de reposição para o Irã. E até hoje esse é um problema que aflige o Irã e as suas empresas aéreas e todo o material que precisa de reposição ou de manutenção. Então, seria natural a gente pensar que a manutenção desses aviões pode não estar ocorrendo da forma indicada pelo fabricante, também pela ausência de peças de reposição. E aqui vai uma curiosidade. O Irã, nos anos 70, antes do regime islâmico dos ayatollahs, era um outro regime, que era o regime do Shah Reza Pahlavi, né? Esse regime durou até 1979. Lá em 1974, quando a Grumman lançou o F-14 Tomcat, esse mesmo, aquele do filme Top Gun, o F-14 Tomcat foi vendido para o Irã, no governo do Shah Reza Pahlavi, que era um governo aliado do governo americano. Com a Revolução Islâmica, com a tomada do poder pela Revolução Islâmica no Irã, pelo Ayatollah Khomeini, as relações Irã e Estados Unidos foram rompidas. E até hoje as relações do Irã com os Estados Unidos são muito turbulentas, né? Os Estados Unidos acusam o Irã de patrocinar o terrorismo, essas coisas todas, né? E eu não vou entrar no mérito porque aqui não é o assunto do canal. Apenas como curiosidade eu queria deixar para vocês que o Irã ainda tem aproximadamente 40 Grumman F-14 Tomcat em seu poder, né? Agora, quantos estão operacionais? Ninguém sabe. E foi por esse motivo que a Força Aérea Americana e a Marinha dos Estados Unidos destruíram e enterraram quase todos os F-14 em solo americano, deixando umas poucas unidades em museus. Tem no Museu da Boeing, tem no Smithsonian, tem, se não me engano, em Nova York, lá no Intrepid também, no porta-aviões Intrepid, tem um F-14 lá. E esses aviões foram pouquíssimas unidades, assim, e muito bem vigiadas, deixadas em museu. Os outros foram destruídos e enterrados, para que nenhuma peça pudesse servir de peça de reposição lá para os iranianos. Então fica aí a curiosidade. Aí voltando aí para os nossos 737-400. Então pode ser que esses aviões não tenham tido uma manutenção a contento em função desse embargo comercial. Existe, assim, algum tipo de previsibilidade? É previsto algum tipo de colapso de trem de pouso durante o pouso? Não, pessoal, não é previsto. Nós temos aí em toda a linha Boeing 737, no checklist da Boeing, no checklist de emergência da Boeing, nós temos um checklist que é o Partial Gear Up Landing. Mas o que esse checklist prevê? Ele prevê que no momento do abaixamento do trem, um lado do trem de pouso, seja ele um lado das pernas principais ou até mesmo a roda de nariz, por algum problema hidráulico ou de qualquer outra natureza, o trem não abaixe. E aí existe a possibilidade de você fazer um pouso
com o trem de pouso em sua posição estendida parcialmente. Para isso existe um checklist e nós treinamos isso em simulador. Agora, você vir com o avião, pousar, o trem quebrar, esse até não é previsto. É até um cenário que eu já fiz isso em simulador, muitos pilotos já fizeram isso em simulador, e a gente treina esse cenário justamente para quê? Para treinar o comando da evacuação de emergência, mas não para treinar aí uma situação de como lidar com essa coisa do trem de pouso. A gente usa esse cenário do trem colapsar durante o pouso justamente para treinar o cenário de evacuação de emergência. Agora, Samir, o que pode ter acontecido? O que leva um trem de pouso a quebrar? Olha, pelo que eu estou pesquisando, o defeito do shimmy damper é um deles. Olha só que coisa engraçada, né? Pelas pesquisas que eu fiz, um pouso muito macio, tá? Ele induz a uma dificuldade inicial do avião entender que o trem está no chão, e ele pode começar a vibrar, tá? E essa vibração ser muito forte e danificar o shimmy damper, e aí a gente ter o colapso dessa peça, trazendo aí o colapso do trem. Por outro lado, nós temos o cenário do hard landing, que é o pouso duro, né? Então, por exemplo, cada vez que a aeronave vem e faz um pouso duro, tem um hard landing, mesmo você indo lá, fazendo as inspeções e tal, com o passar dos anos, essa estrutura do trem de pouso, ela pode sofrer uma fadiga. E também acontece um outro cenário. Às vezes, uma tripulação sofre aí a ocorrência de um hard landing, de um pouso duro, e a tripulação pode não considerar que foi um hard landing e não lançar no livro de manutenção, fazendo com que a manutenção não faça uma inspeção cuidadosa no trem de pouso, não só no trem de pouso, mas em várias partes do avião. E com o passar do tempo, isso pode também causar a fadiga do trem de pouso, a fadiga do material, ocasionando, por exemplo, uma micro rachadura. E com o passar do tempo, se de repente a manutenção acabar, de certa forma, não indo muito a fundo nesse componente, essa micro rachadura ela pode ir aumentando com o passar do tempo, até que um dia, durante um pouso até normal, o trem pode colapsar e aí levar a ocorrências desse tipo. Tá ok, pessoal? Então é isso, eu espero ter trazido um pouco de conhecimento aeronáutico para vocês, espero ter trazido aí um pouco de conhecimento sobre essa parte do avião, que é o trem de pouso, que para mim é uma das partes mais bem planejadas de qualquer avião, porque suportar o peso de toda a aeronave, né, durante pousos e decolagens sob pressões extremas, principalmente na hora do pouso, quando você tem ali, no caso do 737, você tem pousos ali com peso máximo aí de 65 mil quilos no NG, até 68 mil quilos ali no MAX, né? Me corrijam aí se eu estiver errado, é porque às vezes a gente, para cada avião muda um pouco os pesos, né? Então o peso não é igual para todos os aviões. Mas o que eu posso dizer para vocês é que são forças muito fortes a que o trem de pouso é submetido e ele absorve toda essa energia. Então é um componente do avião que é realmente muito bem projetado e é um componente muito crítico e importante do avião. Tá bom, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu espero que esse vídeo tenha contribuído aí para vocês aqui do Aviação Sem Mistério. Então, se você gostou, deixe o seu like, aperte o sininho das notificações, compartilhe esse vídeo com seus amigos, com seus familiares e com aqueles que gostam de aviação, né? Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Muito obrigado, até o próximo vídeo e bom voo em 2022!